conceito de histórias leva naturalmente ao conceito de significado. Não porque as histórias... Bom, isso vai ser tratado. Histórias não possuem significado e tampouco são desprovidas dele. Elas revelam de acordo com a forma em que olhamos. Por isso que eu estou enfatizando, não olhem para esses escritos como, para essa explicação como esgotando esse conteúdo, tá, do Ars Mítica. Sim como um ponto de partida, talvez. As histórias não possuem significado intrínseco, de forma que você possa falar, olha, o significado dessa história é esse. Mas você também não pode falar que elas não têm significado. Porque elas são mistério. O significado de uma história é mistério. Elas revelam esse significado misterioso de acordo com a forma como a gente olha. Ou seja, quem somos nós naquele momento? Qual que é o paradigma? Qual que é o olhar? A gente vai ver coisas diferentes. Essas coisas diferentes não quer dizer, né, se eu tenho interpretações diferentes, não quer dizer que aquela história seja vazia, mas sim que são duas facetas de algo misterioso, multifacetado. Aquele que busca na história o significado definitivo acaba por destruí-la, encontrando nela apenas o próprio reflexo. Aqui, quanto menos se busca, mais se encontra. Essa é uma chave maravilhosa assim, para qualquer tipo de história, inclusive e especialmente mitologia, que é o cerne aqui desse estudo do Ars Mítica. Nenhum mito tem um significado absoluto. Então, a gente vai ver, assim, abundando na internet, olha, o mito de Perséfone e Hades, conheça o verdadeiro significado do mito tal. Assim, quando a pessoa faz isso, ela destrói a alma da história, porque ela cai ali dentro, e ela se torna algo morto, estéril. Ela deixa de ter essa capacidade orientadora e passa a ser uma fonte de aprisionamento mental. Nenhuma história, a história de Jesus, a história de Buda, a história de Apolo, de Noé, nenhuma história tem um significado fechado, definitivo. Tá? Quando eu chego e falo assim, olha, o significado dessa história é esse, na verdade o que eu estou vendo é o reflexo que eu projetei. Né? Porque a minha interação com a história gerou aquele significado naquele momento. Minha experiência. Mas isso tem muito mais a ver com o meu reflexo do que com a, a história em si. Lembra, a história está além do contador. Ela vem de um lugar muito mais profundo. Um lugar que se estica ao infinito. As histórias vêm do Logos. Aqui, quanto menos se busca, mais se encontra. No sentido de se você não está com esse olhar de tentar achar um significado definitivo, você se mantém aberto. E a história vai ser sempre como um campo florido. Sempre vai ter coisas novas. Sempre vai ter uma beleza nova. Né? Vai ser uma coisa viva. Lembra, gente, eu estou falando de história aqui, mas pense nisso da forma mais ampla possível. Como nas mitologias. Como nas mitologias, inclusive, que são o cerne das religiões. Falei, mito de Buda, história de Jesus. Coração aberto. Mente aberta, coração aberto. Nós não contamos as histórias porque elas possuem significado, mas porque elas dão significado à experiência, formando o substrato mítico sobre o qual estruturamos nossa compreensão multifacetada da realidade e contendo os termos implícitos pelos quais a interpretamos. Tá. Exatamente isso. A história, ela não tem um significado intrínseco específico, mas através das histórias a gente entende o que está acontecendo na nossa vida, o que a gente está experienciando. Através do mito do sacrifício de Cristo, que a gente entende o sacrifício, o nosso próprio sacrifício no dia a dia, na vida. A transcendência, enfim, todos os aspectos. Certo?
E o substrato mítico que a nossa mente forma. A gente vai ver que existe uma hierarquia na estrutura de entendimento, na estrutura epistemológica com a qual a gente entende a realidade. E na base dessa estrutura, né, uma das coisas mais fundamentais, tem natureza mítica. São mitos, histórias de caráter mítico abstrato, sobre a qual estruturamos nossa compreensão multifacetada da realidade, contendo os termos implícitos pelos quais a interpretamos. Essas imagens que eu estou colocando aqui não são... nenhuma delas é à toa, tá? Mesmo a mais concreta percepção e o mais lógico raciocínio são contingentes às histórias que aprendemos a contar para nós mesmos. Inclusive, a gente pode dizer que a própria percepção depende, em algum nível, de alguma história, que vai revelar os conceitos pelos quais você vai pensar. Por exemplo, quando você está na mata e você reconhece uma planta, né? Quando você está na mata, você reconhece uma planta, é porque você conhece o nome dessa planta, de alguma maneira. Você deu um nome para ela. E você tem uma história interna te descrevendo o que é essa planta. Ah, essa aqui é samambaia. Porque a samambaia tem a folha assim, assim, assado. A samambaia... E exatamente por conta da existência dessa história, existe um conceito interno samambaia que te permite olhar para o mato e enxergar a samambaia. Senão você olha e vê mato. Claro, num certo sentido, os pixels da samambaia estão ali ainda. Mas não houve uma verdadeira percepção, uma apreensão mental daquele objeto. Então a própria percepção, ela é modulada pelas histórias, pelos conceitos. E claro, os conceitos, eles nascem das histórias, certo? Não apenas a história é compreendida em termos das percepções, mas as percepções são compreendidas em termos da história. E de fato dependem dela, que eu acabei de falar. Certo? Então, claro, as percepções que eu tenho da minha vida alteram a forma como eu entendo uma história. Óbvio. Mas também, as minhas percepções de vida são compreendidas em termos das histórias que eu conheço, das histórias que eu ouvi que me tocaram. E dependem dessas histórias. Certo? Verdadeiramente, não há uma percepção sem uma história para explicá-la. Exatamente o que a gente falou ali viu no item anterior. Perceber o mundo é construir o mundo. E através desse mundo construído, percebemos o mundo. Então isso aqui você pode tatuar na mão, sei lá. Isso aqui é a portinha para abertura mental. Porque a gente tende a ter uma noção, ali na fase da ortodoxia, muito simplista do mundo. Falando em termos de verdade, mentira, certo e errado, termos muito duros. E aqui a gente começa a perceber que a percepção do mundo é uma coisa fluida, uma coisa flexível e um processo dinâmico, né? O mundo é o paradigma. O mundo é construído pelo paradigma, fabricado pelo paradigma. Perceber o mundo é construir o mundo. Então, conforme nós percebemos o mundo, nós construímos o paradigma, né, em que a gente vai fabricar o mundo. E através desse mundo construído, ou seja, desse molde, desse paradigma, nós percebemos o mundo. Então tem essa dualidade, essa interação mútua entre percepção e construção do mundo. Conforme eu percebo o mundo, eu vou construindo o meu paradigma, ou seja, o meu modelo do mundo, da realidade. Só que
através do meu modelo de realidade, eu percebo o mundo. Ele filtra o mundo. Tá? Isso aqui é consequência direta dos outros itens. Aqui. Certo? Então, é isso. O que eu percebo do mundo é modulado pelo meu paradigma. Pelo meu modelo do mundo. E claro que o meu modelo do mundo também é modulado pelas percepções que eu tenho. Mas perceba que isso pode entrar num loop de auto-reforço. Né? Eu só percebo as coisas que eu sou capaz de entender e eu só entendo as coisas que eu sou capaz de perceber. Então isso pode fechar a gente numa espécie de bolha de percepção, que isso tende a acontecer na fase adulta, que trava a gente para o dinamismo, para o mistério, para a magia, e coloca a gente dentro de uma bolha de normalidade, de banalidade, e game over para o mistério do mundo. Tá? Até, claro, em algum momento, algo arrebentar essa bolha de forma violenta e você ter ter uma crise. Enfim. 14. O mundo construído em pobreza de histórias é vazio e confuso. Que cuide o incauto para não ser arrastado pelo torpor da banalidade ao fundo de um abismo de niilismo e depressão. Você vai construir o seu paradigma, né, o seu modelo de mundo, com base em histórias. Se forem histórias pobres, histórias distorcidas, enviesadas, esse mundo vai ter dificuldade em te orientar de uma maneira adequada. Ele vai ser vazio e confuso, caótico. Certo? Porque é o seguinte, né? Isso é bem nítido quando a gente traz os planetas para a jogada. Os arquétipos astrológicos. Através das histórias é que a gente encontra propósito, a gente encontra um alvo, uma meta, como o herói que sai atrás da jornada, né? Que sai em jornada. Ele tem um objetivo, que é o quê? Derrotar o dragão e salvar a princesa. Vamos chamar isso aqui de objetivo. Tá. E o objetivo é ele quem liga o nosso sistema motivacional, né? Sistema dopaminérgico. É ele quem faz a gente sair da cama. E mais, ele quem tem a ver com o senso de felicidade. Porque a felicidade está associada, o entusiasmo, a felicidade estão associados a um sentido de estar progredindo na direção da meta, do objetivo. Não depende tanto se eu de fato chego no dragão e salvo a princesa. Mas eu tenho a percepção de estar avançando. Eu tive uma pista de onde é o covil do dragão, de onde está a princesa. Ou ouvi o grito distante da princesa. Opa, é por aqui. Então, a sensação de estar avançando, ou a percepção de estar avançando na jornada, em direção ao objetivo, isso é o que motiva, o que entusiasma, o que traz felicidade. O que acontece se eu retiro isso aqui? Né? Eu não tenho nada me motivando, eu não tenho nada medindo se eu estou progredindo ou não. Né? Eu não tenho como medir. É isso que traz confusão, né? O niilismo, depressão. Porque daí, o que quer que eu faça, a minha mente, meu inconsciente, não sabe se eu estou avançando, eu estou retrocedendo, para onde que eu estou indo. Certo? Vai por aí. Vai por aí. Então, nessa ausência de algo maior que nos orienta, a gente simplesmente cai na banalidade. A gente busca apenas se distrair. Opa, mundo moderno? Sim, basicamente isso. Né? Banalidade, distração, que vão levar, naturalmente, para niilismo e depressão. Ou seja, nós precisamos de boas histórias para alicerçar o nosso paradigma. E há uma carência disso no mundo. Né? Mesmo as histórias que existem tendem a ser contadas com cinismo hoje em dia, com desdém. 15. Boas histórias conduzem a um mundo preenchido com significado e propósito, onde as mesmas coisas passam a ser vistas de uma forma diferente, mais ampla, profunda e eficaz. Tudo se torna vivo, luminoso e sagrado. E isso é uma experiência muito nítida
Quando você começa a olhar, por exemplo, para uma árvore e vê, nossa, não é apenas uma árvore. Porque existe um mito sobre essa árvore. Não, este é o freixo, a árvore sagrada, né, que é a árvore dos mundos. Ah, ela nasceu de uma semente de Yggdrasil, sei lá. Ou, esse rio aqui, olha, tem uma história aqui que conta que a ninfa desse rio uma vez seduziu um pescador e não sei o quê, daí surgiu um peixe. Enfim, especialmente se a gente começa a ouvir essas histórias locais também. Então, o terreno, o panorama, a paisagem, não é só aquela coisa estéril do adulto. Isso é uma árvore, eu sei o que é uma árvore. Não é nada demais. Esse não é nada demais, que inclusive abunda nos escritos de Freud, por exemplo, que é uma grande crítica minha a ele. Mas esse não é nada demais é o caminho para isso aqui. Né? As boas histórias fazem o contrário do não é nada demais. Eles fazem você olhar ali para aquela colina, para um arco-íris, para um templo, uma ruína, de uma forma muito diferente, onde você enxerga mistério, você enxerga múltiplas camadas e que você não enxerga, né? Múltiplas camadas e que inclusive você não sabe onde elas param, qual que é a profundidade dessas camadas. E as coisas deixam de ser apenas um objeto físico descrito de forma estéril. Elas são isso também, tá, gente? Não é que eu estou descartando uma descrição científica, consensual das coisas. Não. Essa descrição existe, ela é válida e tem o seu propósito. O que eu estou falando é, vamos além disso. Porque os objetos também têm uma descrição emocional, mítica, arquetípica. Como falei, uma árvore não é só uma árvore. Uma árvore é o símbolo da realidade, é o símbolo do mundo. Ela é a árvore da vida, a árvore dos mundos. Cada ramo são os planos. E quando você olha para isso, a árvore se torna uma coisa sagrada. Porque ela abunda, ela exuda significado. Não é só, não é nada demais, é uma árvore. Isso inclusive faz com que você pense duas vezes antes de cortar uma árvore. Não que você nunca vai cortar, mas, sabe? Sem um bom motivo, você não vai cortar. Tudo se torna vivo, luminoso e sagrado. O que traz essa vida, essa luminosidade e essa sacralidade é essa abundância de significado. E esse significado é trazido, nasce das histórias. Certo? O mar não é só o mar é uma deusa, ou um deus, que seja. O céu não é só o céu, a lua não é só a lua. Enfim, vai por aí. Tá? Esse é o começo, olhar para o mundo dessa forma, né? É o começo da travessia, onde a gente sai do mundo ordinário e vai para o mundo especial. Tá aqui. A água pode ser meramente água, ou pode ser o elo sensível, ou seja, material, né, perceptível, de uma cátena simbólica, uma corrente que entrelaça taça, mulher, lua, prata, espelho, estendendo-se até o mistério do infinito. As águas prístinas da criação, as águas primordiais, a água da vida e ao dilúvio purificador. Tem várias dessas cátenas simbólicas, dessas correntes de símbolos. Então você também pode pensar no homem, no ouro, no sol, no fogo, e várias outras, claro. Né? Isso correspondências herméticas, basicamente. A gente consegue formar complexos de símbolos, complexos de conceitos, que têm uma mútua ressonância. Então todos esses símbolos aqui é como se eu estivesse navegando nesse espaço de símbolos. Esse espaço é como um mundo também. Da mesma forma como eu consigo navegar no mundo ordinário, eu também posso aprender a navegar nesse espaço de símbolos. E encontrar conexões ali. Encontrar, por exemplo, né, a princípio uma taça
e um espelho são coisas completamente diferentes. Mas aqui a gente vê que eles estão entrelaçados. E aí a gente começa a entender também a natureza, a dinâmica de certos ritos, de certas cerimônias, de certas correspondências. Claro que isso dentro do hermetismo acaba sendo até trivial, né? Mas tudo começa com você contando histórias sobre as coisas.